Olá, pessoal. Mais uma vez a gente retoma, né, as nossas aulas aqui na nossa pós com a disciplina Tópicos Especiais em Geografia. E nesse primeiro encontro a gente vai fazer uma revisão, né, dos conteúdos que nós estudamos previamente. Então a gente tem 3 conteúdos aí que foram vistos, né, no início do ano, ali entre os meses de fevereiro e março. E hoje a gente vai dar continuidade a isso com uma série de 3 vídeos, onde a gente vai contemplar. Então, é uma revisão mesmo, tá? A gente vai poder aprofundar isso no nosso encontro síncrono, né? Google Meet, que já está agendado. E vocês poderão vê-lo na próxima semana. Então, a gente vai poder debater de uma forma mais aberta, né? E retirar as possíveis dúvidas, inclusive em relação às atividades propostas. Então vamos lá, a gente pega o nosso primeiro conteúdo, né? A gente inicia por ele, que é uma revisão sobre o conteúdo de desastres naturais, né? Então a gente trabalhou alguns conceitos pontuais dessa desse conteúdo, né? Então a gente vai tratar desse assunto de uma forma mais resumida. Vamos lá. Então, o que é que a gente viu nesse conteúdo, né? A gente, falando sobre desastres naturais, a gente atrelou isso ao comportamento da natureza em detrimento das ações do homem, né? Que causam impactos positivos e negativos no ambiente, bem como também como essa natureza, ela devolve isso para o homem em relação aos desastres, perigos, riscos e a vulnerabilidade que é causada, né? Então, a gente trabalhou alguns conceitos, né? A compreensão de alguns conceitos, que foram os conceitos de desastres naturais, né? Perigos naturais, o de risco e o de vulnerabilidade. A gente também falou um pouquinho sobre resiliência, mas esses foram os conceitos que a gente trabalhou de uma forma mais única, né? Que abarca todas as partes de desastres naturais que vai acontecer em qualquer lugar do mundo e que tem a ação antrópica e a própria devolutiva do meio ambiente em relação a essas ações, né? Sejam elas de impactos positivos, ou seja, benéfica para o meio ambiente, ou de impactos negativos, que se traduzirá em maléfica para o meio ambiente. Então, os desastres naturais, eles são classificados, né, como os desastres que ocorrem em detrimento da resposta da natureza, né, como tufões, furacões, né, tsunamis, que vão trazer algum tipo de prejuízo social, né, para a nossa sociedade. Tanto sejam prejuízos econômicos quanto prejuízos sociais em detrimento à moradia e ao abrigo, né, de indivíduos. Os perigos naturais são justamente aquilo que a gente faz uma distinção, né, entre perigo natural e um evento natural. Evento natural está muito conectado, que a gente já viu, com os fenômenos, né, meteorológicos, que o homem não tem como tirar ou deixar de fazer com que esses eventos aconteçam. E o perigo natural, ele está relacionado àquilo que o homem modificou de alguma forma no meio ambiente, e aquele ambiente que é natural e que foi modificado pode vir a ser correlacionado com algum perigo natural, né? O risco, ele está correlacionado com aquilo que o homem pode vir a sofrer, né, a iminência de acontecer algo, ou seja, há um risco de desabamento. A gente sabe que se alguém constrói a casa, por exemplo, num topo de um morro, né, existe um sério risco de haver desabamento e, consequentemente, daquela casa ser levada, com a infraestrutura que não tem como ser suportada naquele ambiente natural, né, e as chuvas contínuas que também podem vir a desestabilizar aquele solo e pelo mesmo a sua infraestrutura. Então aí já a gente declara isso como um risco iminente. A vulnerabilidade, ela está conectada com a prevenção e a mitigação, né? A vulnerabilidade significa aquilo que os indivíduos em determinado ambiente são mais ou menos vulneráveis a sofrer
um perigo natural, um risco, um desastre natural, né? E essa vulnerabilidade, ela tanto pode ser social, como econômica, como ambiental. Então, para que essa vulnerabilidade ela seja diminuída, se faz importante ter métodos de prevenção, né? E quando essa vulnerabilidade ela já é alta, significa que a gente vai precisar de métodos de mitigação, ou seja, métodos que diminuam essa vulnerabilidade desse determinado grupo social. Vamos lá, seguindo aqui, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de modelos onde a gente vai ter esses fenômenos naturais, né, que causaram desastres de cunho social e econômico ao redor do mundo, né, como o tsunami no Oceano Índico, que causou prejuízos superiores a 3 bilhões de dólares, com mais de 51 mil mortos, o furacão Katrina em Nova Orleans, né, que trouxe um prejuízo de 125 bilhões de dólares e mais de 1.800 mortes, né, devastou de fato a cidade, e o terremoto em Sichuan, que também causou prejuízos econômicos de 30 bilhões de dólares e mais de 87 mil mortos. Então, quando a gente traz essa quantificação, né, tanto monetária quanto de indivíduos, a gente está falando do tamanho da vulnerabilidade social e econômica, né, que determinado desastre acabou causando, e a gente sabe que tanto os terremotos quanto os tsunamis e os furacões, a gente não consegue detê-los, a gente consegue prevê-los, né? A meteorologia já consegue fazer isso, mas a gente não consegue deter esses tipos de fenômenos que são considerados fenômenos meteorológicos, mas que causam desastres, inclusive de cunho natural. Então, o que é que gera esses resultados, né? Então, é importante entender o evento natural diferente do perigo natural, que é o que a gente já tinha colocado. Então, os desastres naturais, eles são o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo, né, ou intenso, sobre um sistema social e que causa sérios danos e prejuízos que excedam a capacidade dos afetados em conviver com aquele impacto, né? E aí, quando a gente diz a capacidade dos afetados em conviver com o impacto, a gente está tratando de resiliência, né? Que é imprescindível a presença do homem dentro desse sistema social, né? Porque o homem é o indivíduo principal desse sistema social, e a resiliência está ligada a essa capacidade dos indivíduos, que somos nós seres humanos, e a gente também trata disso quando fala de meio ambiente, mas aqui especificamente como o indivíduo ser humano sendo o principal desse sistema social, essa capacidade de ser afetado e de conseguir conviver com esse impacto. Então, os eventos naturais, eles ocorrem e modificam o ambiente, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, uma enxurrada, né? Que aconteceu. Mas aqui a gente percebe que não há uma modificação que cause prejuízo ao ser humano, né? Porque aí o ambiente natureza ele consegue absorver esse impacto e traduzir isso como bom, né? Inclusive como as queimadas que a gente vê no cerrado, as que são de evento natural, que são benéficas para o solo e para os micro e macro-organismos que vivem ali. Então, o evento natural ele acaba trazendo benefícios para o meio ambiente, né? Diferentemente daquele que é causado pelo homem. Então, o perigo natural, a gente traz um exemplo aqui, é um fenômeno físico ou um processo natural potencialmente prejudicial que pode causar sérios danos socioeconômicos às comunidades expostas. Então, se essa enxurrada, por exemplo, que é um perigo natural, ela encontrar uma circunvizinhança, né, ou seja, moradores, indivíduos aqui, como a gente pode ver ó, aqui na setinha, isso vai significar que essas moradias vão ser atingidas e os indivíduos também. Então, isso vai trazer o que a gente chama de sérios danos socioeconômicos a essas comunidades que são expostas a isso e que não tem como ser menos vulneráveis a elas, exceto haja um fator de mitigação colocado aí através dos governos locais. O desastre natural, né, ele causa
parecido com esses eventos naturais citados anteriormente, e eles causam prejuízo tanto quanto os que a gente já citou, né? E aí a gente vê como é difícil quando esse desastre natural ocorre e também impulsiona na forma de vida dos indivíduos que estão ao redor. Então, classificação, né? Como é que a gente classifica esses desastres naturais, né? Então, quanto à sua natureza, quais são e como é que eles são classificados, né? Os desastres naturais são classificados em biológicos, geofísicos, climatológicos, hidrológicos e meteorológicos. Os biológicos estão conectados com as epidemias, as infestações por insetos, né, e os ataques animais, como, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia que ela é dimensionada e classificada como um desastre natural biológico, porque ela conseguiu, né, como um agente biológico, atingir uma boa parte do nosso planeta, na verdade, todo ele e a maioria da massa humana, né? Então, o desastre natural geofísico, ele está conectado com os terremotos, os vulcões e os movimentos de massa sem água, que são aqueles que fazem parte, né, dos tremores de terra. Então, esses são desastres naturais de cunho geofísico que o homem não consegue conter, mas que consegue prever, né? Os desastres naturais de cunho climatológico, que estão conectados às grandes secas, às temperaturas extremas e aos incêndios que são ocasionados justamente por esses eventos, né? E aí, por exemplo, quando no Cerrado está muito quente, a gente tem um desastre natural climatológico, que são os incêndios no Cerrado de forma natural, mas que, como já foi falado, causam benefício para aquele ecossistema, né? As secas intensas, elas trazem também dificuldades, né, em relação ao consumo e à disposição de água para os seres vivos, né? Então, também trazendo alguns problemas, bem como as temperaturas extremas que podem causar insolação e trazer também o indivíduo à desidratação e posteriormente à morte. Os desastres naturais de cunho hidrológico, eles causam inundações e os movimentos de massa com água, ou seja, a água ela é movida de seu terreno original, de sua base geológica, através de um movimento de massa com água, diferente do que a gente tem no geofísico, onde a água ela não é partícipe, né? Ela não participa do processo. O próprio terreno, né? A instabilidade do terreno geológico é que faz com que esse movimento ocorra. E, por último, os meteorológicos, a partir das tempestades, né? Então, as tempestades, elas também ocasionam desastres naturais. Esses três últimos que nós correlacionamos, os climatológicos, hidrológicos e meteorológicos, são os desastres naturais que nós também os chamamos de hidrometeorológicos, ou seja, estão correlacionados com os índices pluviométricos. É isso, pessoal. E por último, a gente vai ver a classificação quanto à intensidade, né? Então, a gente percebe que aí nós temos 4 níveis para fazer essa classificação, né? Quanto à intensidade e ao que está conectado essa intensidade. Essa intensidade ela está conectada à quantificação de prejuízos, né? Que esses desastres vão causar e se esses prejuízos eles serão superáveis e suportáveis ou não, né? Então, os desastres de nível 4 são aqueles que são considerados como não superáveis e suportáveis, né, pelas comunidades. Os desastres de nível 3, eles estão dentro de uma classificação de intensidade onde os danos causados são importantes e os prejuízos consideram-se vultuosos, né, em relação até à questão econômica e social. Os desastres de nível 2 são aqueles danos causados de alguma importância e os prejuízos que não são considerados vultuosos, mas que são significativos, né? E os desastres de nível 1, que são prejuízos pouco vultosos, mas que são facilmente suportáveis e superáveis por essas comunidades afetadas, ou seja, tem uma baixa vulnerabilidade e uma alta resiliência dessas comunidades. Então, pessoal, a gente encerra por aqui, né, a nossa aula desse ponto, né, que foi o nosso primeiro ponto estudado em relação à nossa revisão, e nos próximos 2 vídeos a gente vai poder
avaliar e fazer essa revisão também dos 2 outros pontos, tá ok? Um abraço.